Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Olha que coisa interessante, como o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação acerca da luta que existe dentro de cada um de nós, entre a carne e o quê? E o espírito. Mas antes de Paulo destacar isso, ele já deixa de antemão um aviso. Andai no quê? Andai no espírito. E jamais lutem para que vocês não façam, ou para que vocês não cedam aos desejos do quê? Da carne. Olha, gente, isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão acerca da igreja, de disciplinar a igreja, de exortar a igreja, de discipular a igreja, para que a igreja pudesse cada vez mais ter um encontro ou um relacionamento mais íntimo com quem? Com Deus. E para que esse relacionamento seja íntimo, ou seja, um relacionamento verdadeiro com Deus, é necessário, e era necessário, abdicar-se das suas próprias vontades, para que fosse feita a vontade de quem? A vontade de Deus. Por isso Paulo diz, andem no Espírito. Ou seja, nós estamos em um culto de quê? De adoração. Andem no Espírito, estejam no Espírito. Nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo agora, se nós não andarmos no Espírito, não iremos compreender qual é o propósito de Deus para cada um de nós nesses dias. Por isso ele está advertindo a gente nos dias de hoje. Andai no quê? No Espírito. Crise na política, crise na economia, crise em todas as esferas da nossa sociedade mundial. Tem se gerado uma o quê? Uma crise. E Paulo está dizendo, andem no quê? Lembra do que Jesus disse lá em João 10? Eu sou o bom pastor. E ele disse que as ovelhas conhecem o quê? A sua voz. Por isso que é importante a gente andar no quê? No Espírito, para compreender os dias atuais, para entender a vontade de Deus para a nossa vida. E tanto que ele diz que no verso 17, ele está dizendo que existe uma cobiça, uma luta entre a carne e o quê? E o Espírito. Gente, eu vou pegar um exemplo da Bíblia para a gente poder entender melhor. Lembra quando Jesus estava no Getsêmani orando? E ele orava e dizia, Pai, se possível, passa de mim, que não seja feita a minha vontade, mas sim o quê? O que estava acontecendo ali naquele exato momento? Uma batalha entre o ego e o Espírito, entre a vontade carnal e o Espírito de Deus. E veja que não foi por causa da provação, não foi por causa do que ele iria enfrentar, mas ele assumiu a forma humana, porque era necessário aquilo acontecer para mostrar para cada um de nós que assim como ele foi tentado e venceu a tentação, nós também podemos o quê? Também podemos vencer.
Jesus está lá no Getsêmani, orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Imagine, quando nós estamos em oração, na nossa mente, em algumas ocasiões, começa a viajar, a carne começa a militar contra o espírito. Você tem lutado para se submeter à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Pelo outro lado, tem a carne batalhando de todas as maneiras para que você não se sujeite a Deus, para que você não esteja no centro da vontade de Deus. E Paulo está dizendo: olha, existe uma luta grande dentro de você. Existe uma batalha travada dentro de cada um de nós. E que não é vencida com oração, com jejum. Não. O jejum, a oração, são elementos que vai nos ajudar, que vai compor para que a gente vença a nossa batalha diária. Sabe o que eu aprendi, pessoal? Eu descobri que o velho Denilson, quando a gente batiza, né, pastor? A gente fala assim: ó, morreu, você agora é uma nova. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Só que eu descobri que o velho Denilson, ele sabe nadar. E o que foi que aconteceu? Quando eu saí de lá todo alegre, pensando que ele tinha morrido, olha ele querendo ressuscitar no outro dia. Assim somos cada um de nós que estamos na presença de Deus. Precisamos mortificar a nossa carne dia após dia. Não se engane com o tempo de cristianismo que você tem, com o tempo de igreja que nós temos, com a posição que nós ocupamos. Não, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e o quê? E siga-me. Negue a si mesmo. Olha como ele diz: negue a si mesmo. Dia após o quê? Todos os dias tem que haver renúncia da nossa parte. Todos os dias tem que haver renúncia da nossa vontade. Pastor, mas é difícil. Não, gente. Não é difícil. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente tem força para resistir ao pecado. A gente tem força para resistir à vontade da carne. A gente tem força para resistir à tentação. Mas enquanto a gente não está andando, enquanto a gente não anda no Espírito, quando a gente é tentado, a gente cede à tentação.